Primeira segunda-feira do ano de 2023. Como está você? Eu estou muito animada. Hoje estou finalizando aqui a proposta de um giro pela roda da vida de uma forma sistêmica. Então hoje é a nossa última live e hoje a gente finaliza todas as áreas da vida. E eu espero que você esteja curtindo esse passeio da roda da vida, porque esse passeio foi possível com que você visitasse cada área da sua vida, tivesse uma atenção especial, um olhar especial, para que você realmente pudesse ali colocar intenções, colocar desejos, colocar metas, colocar expectativas. E eu espero que ao passar por essas áreas da vida, você tenha feito de uma forma positiva. Então, porque tudo que não te agrada, tudo que está do jeito com que você não gosta, tudo é potencial para que você vá para o mais. Tudo é potencial de crescimento. E nós estamos em crescimento constantemente. A vida é assim. Então é importante que a gente nos coloque em movimento. Porque em movimento nós evoluímos, a gente constrói, a gente cresce. Então, se você se encontra parado nesse momento da sua vida, certamente você não está, digamos assim, motivada para ir além, para o mais. E esse parar, esse estagnar na sua vida, com certeza deve estar te incomodando também. Então, a gente fez um giro muito bonito pelas áreas da vida. Nós passamos pela área do nosso ambiente físico, né? Que é uma casa, ou é o seu escritório, ou é o seu carro. E nesse ambiente, você tem a percepção que ele reflete você. Ele está refletindo o seu interior. Então, depois nós passamos pela área do lazer, aonde você teve a percepção do lazer que pode energizar você, o quanto que você tem de lazer ou não. E aí você dá uma volta pela área da saúde e dá uma volta bem profunda, porque saúde não é só comer bem, dormir bem e fazer exercício. Saúde vai mais além. Aí é onde a gente olha para a nossa história, para os excluídos, a gente olha para aquelas memórias que a gente vem trazendo. Então a gente foi ainda para a área do dinheiro e a gente teve uma visão bem interessante, que dinheiro não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com respeito, tem a ver com mãe, tem a ver com pai. E aí a gente circula por essa área do dinheiro. Então nós fomos para a profissão e na profissão a gente também teve um olhar interessante. Um olhar de honra, um olhar de respeito, um olhar onde a gente colocou a visão da nossa arrogância em relação à nossa profissão. A gente colocou a questão dos nossos relacionamentos e o quanto que isso influencia na nossa profissão. Então daí nós fomos para a área de relacionamentos e a gente viu que relacionamento é muito mais do que a gente tem a ciência. Então a gente aprende a se relacionar desde a infância. A gente aprende, tem o primeiro relacionamento a partir da nossa memória, da memória uterina. É ali que a gente começa a se relacionar com a vida. É ali que a gente começa a tomar decisões até mesmo para nascer. Aonde nós aprendemos a nos relacionar. Então, relacionamento com a sua base, com a sua origem, faz todo sentido faz todo sentido explicativo com a forma com que você se relaciona hoje. Então, se existe problema no relacionamento, o problema não é o problema. Você tem que voltar para a sua esfera anterior, para a sua esfera do eu e olhar para isso. Então, aí a gente, continuando a nossa volta, a gente foi no desenvolvimento pessoal. E a gente entendeu que o desenvolvimento pessoal não é só estudar, fazer faculdade, não é só trazer conhecimento, a gente não é só internalizar, a gente tem que servir, a gente tem que ir muito mais além. Então, nessas áreas que a gente passou, tinha uma pergunta a ser feita. De 0 a 10, o quão satisfeito você estava em determinada área da vida. Então, com certeza, você já preencheu um pouco mais a sua roda da vida. E eu vou mostrar aqui para vocês em que nível que ela deve estar.
Então, essas foram as áreas da vida que a gente preencheu. Já passamos por 7 áreas da vida. E ao final você se autoavalia de satisfação hoje. E nessa resposta que você se dá, você vai lá e preenche sua roda da vida. E falta uma última área para ser falada, que é onde a gente finaliza hoje com a área da espiritualidade. Mas antes eu quero falar uma observação, eu quero comentar algo com vocês, tá? Toda essa proposta desse giro pela roda da vida, ele faz parte deste livro que eu escrevi em 2014. Então ele é um livro bastante interativo, né? Cheio de exercícios, de questões que você vai vivenciando nessas áreas da vida. E aí, como eu continuei evoluindo e estudando, eu trago uma visão diferenciada para essas áreas da vida, embora quando eu escrevi ela já tinha essas noções também em relação às vivências sistêmicas da área da vida. Então, meu intuito foi de contribuir com vocês para que vocês aprofundassem um pouco mais e tivessem um olhar para que você vá para o mais neste ano de 2023. E aí, quando eu escrevi esse livro, o nome que eu dei a ele foi Esculpindo Pessoas e Descobrindo Joias. Descubra seus valores, dons e talentos, vivenciando 7 estratégias das suas áreas da vida. Essas 7 estratégias foram todas as áreas que a gente já falou. E nesse livro eu não incluí a espiritualidade. A espiritualidade não estava aqui. E para que a nossa roda da vida fique completa, é necessário que nós façamos a inclusão da espiritualidade. Naquele momento, por que eu não fiz? Eu acreditava que era algo muito difícil de falar e de trazer o entendimento das pessoas em relação à espiritualidade. Mas essa não é uma verdade. Mas ainda bem que eu não fiz naquele momento, porque se eu tivesse feito naquele momento, eu tinha feito com uma visão. E hoje eu entrego essa finalização com a visão atual, com a visão muito mais esclarecedora e que vai abranger mais pessoas dentro daquilo que eu acredito, dentro de tudo que eu aprendi e o que faz sentido. E eu espero também que eu possa contribuir de alguma forma e isso faça sentido para você. Então, quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente não está falando de religião. Quando a gente fala de espiritualidade, nós falamos de algo maior. A gente fala de algo maior do que o nosso ego. A minha percepção da minha vida e das questões todas é que é a postura de arrogância, de ser maior. E nesse meu caminhar, nessa minha história de vida, nos últimos 20 anos, o que aconteceu nos últimos 20 anos? O falecimento do meu pai. Eu perdi o meu pai nos últimos 20 anos. E aí eu passei a viver uma vida que não era minha, que era dele, por lealdade, por amor cego. Então eu fui dando continuidade aos sonhos e aos projetos dele, não eram os meus. Eu utilizei uma força muito grande para fazer isso, porque não era meu. Quando as coisas são suas, são leves. Quando é do outro, isso é mais pesado, isso tem uma força. E tinha também uma responsabilidade muito grande, porque eu não queria decepcioná-lo. Eu não queria decepcionar a família. Eu jamais queria decepcioná-los. Então tem aquela questão também de você despedir, de pedir a bênção e de dizer para o seu pai e para a sua mãe que você precisa prosseguir, mesmo que você os decepcione. Então foi isso que eu fiz. Falei para o meu pai que eu precisava prosseguir, que eu precisava ser diferente, mesmo que isso o decepcionasse. E falei para minha mãe a mesma coisa. E precisei me render a eles também, né? Principalmente a mãe, né? A gente fica ali naquela relação conflituosa e aí eu fui entender o porquê que isso acontecia. Como que é uma relação conflituosa? Isso é muito mais além, muito mais profundo. No meu caso, não é o dia a dia, não é a convivência, é um olhar interno que eu só pude ter
conhecimento através da busca que eu fiz, que é do autoconhecimento em mim mesmo. E nessa busca intensa do autoconhecimento a mim mesmo, buscando respostas, eu encontrei também a verdadeira espiritualidade. Então, a verdadeira espiritualidade, ela não está longe, ela não é uma religião, ela está dentro de você. Porque o Criador está dentro de você. Eu não sei no que você acredita, você deve acreditar em algo. Porque a sua religião, as suas bases espirituais estão na sua família de origem. Pesquisem a respeito disso. O que a sua família de origem traz como base religiosa? Olhe para isso, tá? E respeite isso. Mesmo que você faça diferente ou siga um caminho diferente. Como criança, eu cresci sem uma religião. Então, eu lembro que eu comecei a estudar num colégio de irmãs. E ali era só mulheres e tinha um padre. E esse padre, e a gente tinha que fazer a nossa primeira comunhão. Primeira comunhão, era obrigatório. E nisso, o padre vinha para que nós nos confessássemos. E aí, quando eu fui confessar com o padre, eu inventei mentiras, porque eu queria ali ter o maior número de penitências. Eu queria ter mais penitências que todo mundo da minha sala. Eu queria ser vista de alguma forma. E eu não acreditava naquela religião. E por que eu não acreditava? Eu ouvia meu pai falando que não gostava de padre. A minha mãe, eles não iam na igreja, não me levavam na igreja. Quando eu fui morar com a minha tia, tinha uma igreja do bairro que era católica. Eu lembro de ir nessa igreja e entrar na fila da hóstia. E eu não tinha primeira comunhão para tomar a hóstia, mas eu fui, porque eu queria saber que gosto que tinha. Então, dentro do meu conhecimento, dentro da minha percepção, eu tinha curiosidade e eu não tinha respeito. Não me ensinaram aquilo, eu não aprendi aquilo, porque a gente aprende com os próximos que estão ali. Então, desde criança, eu sempre fui rebelde em relação à religião. E qual que é a minha base familiar? Católica, né? Da minha família de origem, a base é católica. Tanto por parte de mãe, como por parte de pai. Mas a Cristiane nunca foi criada no ambiente católico, porém ela estudou num colégio de irmãs. Depois, no segundo grau, eu estudei também num colégio de padres, mas eu nunca levei a sério aquilo ali, por causa do que eu tinha aprendido. Então, o que eu lembro quando criança? Que a minha mãe, ela lia provérbios pra gente. Eu lembro dela abrir a Bíblia e ler provérbios pra gente. Lembro do meu pai falar que não gostava de padre. Pesquisando a história do meu pai, eu fui saber que ele foi coroinha de igreja. Então, meu pai, na sua adolescência, ele foi coroinha de igreja e não gostava de padre. E aí, eu achei tão curioso isso, não sei o que aconteceu. Provavelmente deve ter acontecido algo aonde trouxe para ele a memória que ele fala que ele não gosta. E é como se eu já nascesse com isso, daquilo que eu não gosto, sem mesmo conhecer. E por isso eu desafiei tanto com esses meus comportamentos, ainda muito jovem. Eu tô falando de 11, 12 anos e até mais jovem ainda, né? Porque quando eu tomei a primeira hóstia, nossa, eu morava em Goiânia, então eu não devia ter nem 10 anos. Então, só para você ver como que as crenças são colocadas na nossa mente e assim a gente vai agindo e vai se comportando. Quando meu pai veio a falecer, eu senti uma ausência muito grande, uma necessidade muito grande de uma busca de um caminho, ou até tive amizades também que me convidavam. Vamos no culto? Vamos numa igreja? Vamos ali? Eu fui em todas. E eu lembro que eu frequentava. Tinha umas que eu gostava de algumas coisas e outras não. Então eu lembro de ir em uma que eu gostava muito dos louvores. Aquilo me tocava, sabe? Era a Igreja Batista. Aquilo me tocava, era tão lindo, aquele coral, aquelas músicas, e aquilo me tocava profundamente. Mas na hora da pregação eu dormia.
E assim foi em outras igrejas também. A presbiteriana, na hora da pregação, eu dormia. Todas as igrejas que eu ia, na hora da pregação, eu dormia. Então, nesse momento de muita busca, de muita necessidade, até mesmo na empresa, eu precisava de alguém, eu precisava de um gerente operacional urgente para ontem. E nisso apareceu uma pessoa para eu estar entrevistando, né? E ela foi indicada por uma amiga. Olha, tem uma missionária muito boa, quer voltar ao mercado de trabalho. Se você a contratar, você está muito bem servida, porque ela é muito competente. Eu lembro de nesse dia ter algumas entrevistas com algumas pessoas. E quando eu fui na Copa tomar uma água, quando eu olhei na sala de espera, eu lembro de ver aquela pessoa ali. E eu sabia que era ela pela descrição. Ela era assembleiana. Então ela vestida como assembleiana, né? Eles cabelos compridos, não se pintam, né? Sem muita vaidade. Então pensei, deve ser aquela ali. E na entrevista, e deixei ela esperando. E na entrevista, quando aquela mulher começou a falar, a minha mente só falava, eu preciso te contratar, eu preciso te contratar. Eu já nem ouvia mais o que ela estava falando. A minha mente só falava assim, eu preciso te contratar. O que aconteceu? Ela falou e foi embora e disse assim, eu entendi tudo o que você precisa. Eu vou para casa e vou orar. O que Deus falar para mim, eu venho. Mas se não for para eu vir, eu vou orar para que você encontre alguma pessoa. E aí então ela levantou e eu perguntei, Deus fala? Ela falou sim. E eu falei, como? Ela falou diversas maneiras. E assim ela desceu a escada e foi embora. Passou-se uma semana e eu todo dia esperando aquela mulher, e ela não vinha, não aparecia. Depois de uma semana ela me liga e fala, Cris, eu viajei, eu gostaria de conversar com você, tal dia você pode? Então não era nem aquele dia, né? Eu falei que sim, estava aguardando ansiosamente. Quando aquela mulher chegou, a primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte, quando é que Deus falou com você? Ela falou no dia que eu saí daqui, quando eu estava descendo as escadas. E aí eu cheguei em casa, dobrei o joelho, orei e ele me deu essa palavra. E é isso que eu venho trazer para você aqui. E aquela mulher me trouxe uma palavra e ela foi falando comigo de uma forma que eu falei, gente, quem contou da minha vida para essa mulher? E ela me tocou profundamente, eu era muito rígida, né? Eu me emocionei ali, controlei a emoção. E ela falou assim, Deus não quer que eu venha trabalhar para você. Mas eu não vim aqui à toa. Eu tenho um convite para te fazer, uma campanha. Seja na sua igreja, na sua casa, na sua empresa ou na minha igreja, se você quiser. Então eu perguntei, onde é que é a sua igreja? Ela me falou e ali combinamos. E todos os dias às 6 da manhã, quando eu chegava, já estava ela lá, de joelho, orando. Ali eu aprendi a orar. Ali eu aprendi a esperar, ali eu aprendi várias coisas, deixar Deus agir. E a gente aprende, e se a gente aprendesse, ficasse com aprendizado, seria ótimo, né? Mas a gente aprende e ainda resiste. Então, por mais que eu vinha aprendendo, eu ainda fui resistindo. E comecei então a frequentar aquela igreja, que é a igreja mais barulhenta que existe, que é a Assembleia de Deus de Belém, né? Eles fazem muito barulho, e eu comecei a frequentar essa igreja, e ali, incrivelmente, eu conseguia ouvir a pregação. Então a Cristiane foi parar na igreja mais barulhenta, que era onde ela conseguia ouvir a pregação, e as outras elas não ouviam. E ali permaneci durante uma longa jornada, uma longa caminhada, até então que resolvi me batizar, né? Na Assembleia. Foi um momento muito emocionante, foi algo que eu desejava, então eu senti muita emoção ali e segui por um bom tempo esse caminho. Só que eu ainda tinha mais perguntas, eu ainda tinha mais necessidades, e dentro dessas perguntas e dentro dessas necessidades, naquele momento eu não me permitia, porque tudo que eu estava aprendendo era dali, eu estava gostando demais dali, a emoção, o sentir dali não tinha explicação.
mas eu tinha uma necessidade a mais. E foi então que eu me perguntei o porquê que eu acredito naquilo que eu acredito. E a resposta foi porque eu aprendi assim. Então, a partir do momento que eu entendi que eu acreditava naquilo, porque eu aprendi daquela forma e valorizava os aprendizados e já estava muito fortalecida, eu me permiti a outros conhecimentos que eu não tinha permissão naquele momento. E quando eu fui para outros conhecimentos, eu fui sozinha, eu fui sem perguntar, eu fui sem falar, eu fui sem questionar, porque eu não queria que pessoas ficassem colocando opiniões dela naquela minha busca. E eu já sabia que eu estava fortalecida o suficiente para entender o que era bom e o que não era para mim. E nesse caminho encontrei muitas descobertas. Nesse caminho comecei a estudar mais a questão da física quântica, da mecânica quântica, do poder do subconsciente. Aprofundei meus estudos, fiz mastermind, fiz curso com Bob Proctor dentro do pensamento sistêmico, sabe, do estudo da mente. Fiz curso com Joe Dispenza pro entendimento da mente, da neurociência, epigenética. Então eu fui aprofundando todo nesse estudo e ele foi se explicando de uma forma melhor para mim. E aí, o Joe Dispenza, ele traz muito a questão de desmistificação da ciência com a religião, porque antes era muito separado, era ciência para cá e religião para lá. E eu passei a entender que não existe separação, é um todo, e que Deus está dentro da gente, e que é nesse momento da gente se conectar com nós mesmos, com o nosso íntimo, com o nosso interno, é que a gente é capaz de se aproximar mais dele. É de quando nós somos capazes de tirar a nossa identidade de quem somos. Porque quem somos, né? Quem somos? Somos o ego. Eu aqui sou a Cristiane falando para você e nós exercemos papéis. Eu tenho papel de filha, tenho papel de tia, de sobrinha, eu tenho papéis na minha carreira, eu tenho papéis de estudante. Então nós exercemos vários papéis na vida. E para cada papel existe uma identidade. Então, assim, para nós nos relacionarmos nesse mundo, nós exercemos várias identidades. E quando você vai no profundo, quando você mergulha profundo e quando você vê que você é o seu ego, e quando você vai dissolvendo esse ego e percebendo que você é uma essência de Deus, que você é pura, que você é verdadeira e que você consegue sim se conectar a essa essência de uma maneira de sentir, de um sentir profundo. E essa busca é individual para cada um. E aí você começa a perceber que nós somos todos um. E aí, dentro da física quântica, a gente entende da questão da energia, que tudo é energia, que nós somos energia. E quando a gente se começa a dissolver e começa a se conectar com as outras energias, é tudo uma coisa só. É um universo grande, perfeito. Né? E é só assim que a gente consegue, quando a gente deixa o nosso ego dissolver, que a gente consegue estar mais próximo do Criador. Então, esse é o meu aprendizado. Só que é o seguinte, e quanto mais você pratica, mais você quer estar próximo, mais você se conecta. Então é muito lindo esse movimento, mas é um movimento único. E você chega no estado de você olhar para o outro, olhar para uma situação e começar a se identificar, se desidentificar do personagem. Você começa a entender que o seu conflito, que as suas situações não é com o outro, é com o personagem. E quando a gente tira o personagem de cena e consegue ver a essência do outro, aí sim, aí tudo muda. É outra visão. Você faz a sua parte para você trazer uma evolução maior para você. Então, quando nós nos desidentificamos de quem somos, nós começamos a conectar com a nossa essência. Então, nosso mundo interno, ele é feminino.
Nosso mundo interno, ele é leveza. Nosso mundo interno, ele é conexão, é relacionamento. Esse é o nosso mundo interno. E é por isso que eu venho trabalhando com várias mulheres, ajudando elas a serem mais femininas, a se conectarem mais internamente consigo mesmo. Porque o nosso mundo externo, né? Nosso mundo externo é o nosso mundo físico. Aí que tá as nossas ações, as nossas identidades, os nossos papéis que nós exercemos. Mas se a gente não tá preenchido do nosso interno, a gente não vai para o externo preenchido também, ou a gente não consegue se preencher no externo. Então você não preenche o seu externo se seu mundo interno não estiver preenchido. E seu mundo interno, ele é muito mais profundo. Ele é uma busca. E essa busca é a escolha que cada um deseja fazer. E eu espero que você deseja fazer uma escolha para si. Porque a espiritualidade, ela é a última roda da vida, porém ela é a mais importante. Porque você não é nada sem o seu Criador. Tá? Então, se você estiver distante do seu Criador, você vai secar, você vai paralisar, você não vai ter forças. Então se abasteça do seu Criador, mergulhe profundamente mesmo nessa sua espiritualidade. Dedique tempo e energia de vida para você se conectar mais consigo. E então você conectar mais com o Criador. E não faça nada antes de agradecer. Não vá para a vida, não amanheça sem você intencionar. Intencione o seu dia, tá? Hoje eu até coloquei um post lá sobre minhas metas para o meu eu em 2023. Então, assim, se conectar com Deus. Ler e meditar a palavra, agradecer. Gente, na verdade eu coloquei sentir-se grato, porque gratidão, ela não é só obrigada a Deus pelo que você já tem, não. A gratidão não é só agradecer aquilo que você já tem. A gratidão, no profundo, é o sentir. Então você tem que sentir-se grato pelo que você tem, pelo que você ainda vai ter, para aquele desejo. E quando a gente fala sentir-se grato, é um momento de apreciação, é um momento de você ir para o seu interno, é um momento de você usar a sua energia feminina, para que você realmente possa ter o sentir da vida. Porque enquanto nós estivermos na mente, enquanto nós estivermos crescendo e valorizando o nosso ego, mais distante da espiritualidade nós estaremos. Então, se você quer força para a sua vida, faça sim o seu papel de ir para o seu mundo interno, olhar para si. E se você estiver num momento muito difícil da sua vida, no momento que você está sem força, no momento que você está sem objetivos, que você está sem propósito, que você se acha a última pessoa do mundo, que as coisas estão muito trabalhosas, que está vindo só problema, o que eu diria para você? Comece agradecendo. Agradeça. Começa a exercitar a gratidão, porque a gratidão, ele é a ação que faz com que você eleve a sua vibração, que você eleve a sua energia. Sim, porque nós somos energia e existem níveis de vibração, tá? Existem níveis, tá? Tem a escala de Hawkins, que é muito interessante. Então, eles falam níveis e cores, né? Os níveis baixos de vibração que você tá, de apatia, sabe? De estresse, de ciúme, de medo. Então, aí você vem para coragem, você vem para espiritualidade, para o amor. Então, existem níveis. Quais níveis você tá? Depois eu vou fazer até uma live falando sobre isso, explicando um pouco mais para vocês a respeito desses níveis de vibração, que faz todo sentido. Talvez eu não conheceria isso se eu estivesse seguindo a religião que eu estava seguindo. Nada contra a religião, pelo amor de Deus, pelo contrário, estou até com muitas saudades, né? Mas o que eu quero dizer é que às vezes nós seguimos
determinadas doutrinas e a gente acaba não se permitindo a um olhar mais além. Então, mas olhe para o além quando você estiver preparado e fortalecido. Porque olhar para o além sem um despreparo, você pode encontrar qualquer coisa. Eu acredito que nesse momento da sua vida, qualquer coisa já não é mais interessante. Então, e aí nesses estudos que eu fui fazendo, houve várias outras descobertas e tudo vai sincronizando, vai se encaixando. E existem sim as coisas que eu não pego para mim, e existem as coisas que que faz um agregar muito grande, mesmo não pertencendo especificamente à religião. Então, espiritualidade não tem a ver com religião. Espiritualidade tem a ver com uma conexão sua, profunda, íntima, interna, verdadeira, dissolvendo o ego, para que você possa realmente começar então se conectar com o Criador, porque a gente não se conecta com o Criador enquanto a gente está com o nosso ego elevado. E você sabe que numa dessas campanhas que eu falei para vocês que eu estava fazendo, numa dessas campanhas, no momento muito difícil da empresa, eu comecei a fazer campanha com essa missionária lá na empresa. E a gente sempre convidava pessoas para participar dessa campanha de oração. Ela começava às 10 da noite e até 5 da manhã. E teve um dia, era todo sábado, se eu não me engano, e teve um dia que não apareceu ninguém. Só estava eu, minha mãe, minha irmã e a missionária. E nessa campanha foi uma palavra tão profunda, mas tão profunda. E ela falava de perdão. E eu estava assim muito confortável ali, porque a Cristiane já estava ali no outro nível, ela estava ali estudando, orando, fazendo campanha, já estava seguindo, estava com a vida já endireitada, seguindo só o caminho do certo. Então, durante aquilo que ela falava, daquela pregação, eu estava me sentindo muito confortável, muito mesmo. Então ela disse do perdão e falou assim para minha irmã: então, Juscelina, existe um perdão para liberar, né? Ela falou assim, existe perdão para liberar, era quem quisesse se manifestar. Então eu fiquei muito confortável, não tinha perdão nenhum para liberar. E naquele momento ela falou o nome da minha irmã. Então, Juscelina, tem um perdão. E naquele momento a minha irmã confessou que realmente tinha um perdão a ser liberado. E foi muito profundo o que ela foi falando. Ela foi falando umas coisas que eu nem imaginava. E eu me comovi com ela ali. Depois eu acredito que a minha mãe falou de perdão, não lembro muito, já tem mais muito tempo. E ali, quando eu vi uma, ouvi a outra, eu fui ficando comovida e me deu um estalo. Então, depois que todo mundo já tinha falado, eu falei, poxa vida, olha quanta ignorância. O perdão que eu tenho que pedir é para Deus. Eu fiquei o tempo todo medindo forças com Ele, lutando, achando que eu dava conta. Por mais que existe a palavra para você falar, para descansar no Senhor, eu não sabia o que era isso. Eu não entendia o que era isso. E ali naquele momento onde eu percebi o tamanho da minha arrogância. Então a Cristiane, ela foi uma menina arrogante desde sempre, até com Deus, até na sua espiritualidade. E aí é o seguinte, ainda bem que a vida ensina, ainda bem que a gente tem a oportunidade do aprendizado, ainda bem que a gente tem essa oportunidade de reconhecimento, do crescimento. Então, eu fui aonde eu fui por uma necessidade, não foi à toa. Talvez se eu tivesse entendido um pouco mais cedo, eu tivesse encurtado o caminho. Mas a arrogância era tamanha, porque a pessoa arrogante ela é teimosa. Então, cuidado com a sua arrogância, porque você acaba sendo muito teimoso. Então, ser teimosa na vida não é fácil, você paga um preço. Graças a Deus, o meu preço, ele foi visto ainda em tempo. Porque eu acredito que quando você continua na vida, no processo, ainda com teimosia, ainda não reconhecendo, ainda não se vendo como arrogante, deve ser muito mais doído. Então eu agradeço a Deus hoje por ter essa percepção.
e ser possível ser moldada, ser malhada. E eu vou falar para você, muitas batidas, muitas surras que eu já levei e que levo ainda de vez em quando para falar, opa, esse caminho não é mais o seu, volta para a sua trilha, volta para o seu caminho. Porque da onde você está, aonde você chegou e agora que você descobriu o caminho, então você não saia dele. Então quando a gente descobre o caminho, assim a gente fica mais preenchida de si. Então talvez hoje eu esteja aqui falando com você de uma forma muito mais tranquila sobre espiritualidade, algo que eu não tive coragem de falar em 2014, que foi quando eu escrevi esse livro. Praticamente o quê? Uns 9 anos atrás. Então, foi muito bom fazer esse giro pela roda da vida, compartilhando aqui com vocês, porque ao fazer esse giro pela roda da vida, eu incluí a espiritualidade. Então, e também fiz um desafio para mim, que é finalizar esse livro até dia 12 de junho deste ano, finalizando esse livro com essa visão, com essa abordagem sistêmica para cada área da vida. Então hoje, em relação à espiritualidade, a minha pergunta para você é, de 0 a 10. O quão satisfeito você está hoje com a sua espiritualidade? O quanto de conexão você acredita que você tem consigo mesmo, com seu mundo interno? O quanto que você consegue estar em momento de presença? O quanto que você busca o Criador? Busca algo mais profundo, algo mais além do comum, algo que não está na sua mente, algo que está no seu sentir do corpo. O quanto que você vem trabalhando o seu interno, esse seu feminino, porque o interno é leveza. Agora sim eu entendi o que é descansar no Senhor. Agora sim eu entendi o que é leveza. Agora sim eu entendi a conexão com a espiritualidade. E a espiritualidade é a primeira coisa que nós devemos colocar na nossa vida. Porque sem a força do Criador, sem a força daquele que nos criou antes mesmo de nascer, como é que você vai ter sucesso? Se você não reconhece, se você não honra. Então você entende que a nossa cura está da família de origem? E a família de origem vai muito mais além? Vai até a nossa fonte, que é a fonte da criação? Então, é esse o caminho. E aí agora, fazendo todas essas perguntas, eu gostaria que você se autoavaliasse de 0 a 10, o quão satisfeito você está hoje com a sua espiritualidade. E nesse momento você vai ter uma nova roda da vida. Então eu simulei aqui o que seria a sua roda da vida toda preenchida, colocando o último ponto, a espiritualidade. Todas essas notas que estão aqui são notas simulativas que eu fiz para mostrar para vocês que cada dia você vai ter sua nota e você vai preencher. E a sua roda, ela não vai ser redonda, ela vai ser descompensada. Então, e isso é bom, porque tudo que precisa para chegar a 10 é potencial de crescimento. Então, se existe potencial de crescimento em você em cada área da vida, existe movimento. Então, tudo que para morre, tudo que estagna morre. Então, o que eu quero dizer para você é que existe muita vida dentro de você. Existe muito potencial dentro de você. E agora, com a sua roda da vida pronta, você pode olhar para ela e falar e definir uma área específica para você trabalhar. Aquela área que vai trazer mais impacto nas demais. Você pode também olhar para elas e colocar desejos, metas para cada área da vida. Então, quando você olha para isso, faz isso, você começa a estar no controle da situação e não deixando a situação ser controlada e não deixando a situação controlar você. Então, quando você olha para aquilo, olha para o seu futuro, vê o que você deseja, como você quer estar, você vai colocando, você vai trazendo potenciais de crescimento nas suas áreas da vida. E agora vamos olhar para essa figura desenhada, né, dessa cor azul, que é a roda que a gente finalizou. E eu gostaria que você imaginasse um carro dos seus sonhos. Qual que é o carro dos seus sonhos? Imagine o carro dos seus sonhos.
Qual que é o modelo? Qual que é a marca? Qual é a cor? E se você não tem carro dos sonhos, você está estagnado. Se permita sonhar. Sonhe com o carro dos seus sonhos, mesmo que sem olhar para o como. Não se limite a sonhar. Olhe, imagine o carro dos seus sonhos e coloque essas 4 rodas neles. E aí me fala se essas rodas giram, se esse carro vai andar. Não vai. Então, para que esse carro ande, você precisa começar a colocar essa roda para girar. Você precisa colocar força e energia. A roda da vida é como se fosse a roda d'água. Vocês já viram a roda d'água? Roda d'água, né? Como é que ela funciona? Ela tá ali dentro da água e ela existe um recipiente onde coloca a água. A partir do momento que você coloca a água, ela enche, pesa e ela gira. E aí vem a outra parte para você colocar a água. Então, a quantidade e a intensidade dessa água é que faz a sua roda girar com mais velocidade. Então, qual área da vida que está precisando que você coloque mais energia, mais intenção, para que ela comece a girar e assim deixar com que as outras áreas vão se abastecendo também? Então pense nisso e escolha uma dessas áreas. E também faça projetos, faça planos para o futuro. Repasse por essas áreas e coloque uma imagem, um desejo para cada área dessa vida. Qual que é o desejo? Deixa eu até colocar aqui também para vocês. É como você construir a sua área da vida com imagens. Qual é a imagem do ambiente que você deseja? Qual que é a imagem do lazer que você deseja? Qual é a imagem que representa saúde para você? Qual que é a imagem que representa dinheiro? Qual que é a imagem que representa profissão? Qual que é a imagem que representa relacionamento? Qual que é a imagem que representa desenvolvimento pessoal? E qual que é a imagem que representa espiritualidade? Coloque todas essas imagens dentro da sua roda da vida. Ou tenha um quadro com todas as imagens. Comece a visualizar, comece a colocar os seus desejos na frente dos seus olhos, né? Comece ali a pesquisar. Olha, vai lá no YouTube, pega uma imagem de ambiente e casa, vai pensar sobre a sua casa. Gente, como seria a casa dos meus sonhos? Como que ela seria por dentro? O ambiente, começa ali a vivenciar o ambiente, cada área dos sonhos da sua vida. Então mergulhe nisso profundamente, mergulhe em várias áreas da sua vida, seja profundo em relação a isso, mergulhe, porque quando você vai mergulhar, você começa a sentir e não pense no como. Então quando eu começo a sentir, aproveita esse estado de sentimento para você agradecer e agradeça como se você já estivesse. Agradeça aquilo como se já fosse seu. Se permita naquele ambiente, se permita vivenciando o lazer, se permita vivenciando a saúde, o dinheiro, a área da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal. Então, se permita tudo isso. E tudo que falta para completar as suas áreas da vida é potencial de crescimento. Então, nesse momento, preencha esse potencial de crescimento com uma imagem dos seus sonhos e a gratidão, tá? É assim que eu fecho esse ciclo, né? O ciclo do giro pela roda da vida sistêmica. E eu espero do fundo do meu coração ter contribuído aqui com vocês. Espero que tenha feito diferença e que você possa revisitar quantas vezes quiser, para que traga uma reflexão maior para cada área da vida. Muito obrigada, gratidão a vocês que estiverem presente, gratidão a vocês que me acompanharam, gratidão até os que vão assistir já gravados. Então foi muito bom essa experiência de 8 dias de lives consecutivas. Olha, eu estava observando, eu melhorei até minha dicção. Eu estava percebendo o quanto que no estado de nervosismo eu falo errado, né? Então, esse estado de nervosismo eu falo errado. Eu tenho um professor que ele é gago, eu não percebi que eu gaguejo, mas eu percebo que eu falo errado. Às vezes falta um S, às vezes não tá bom, tá?
mas eu tenho percebido melhorias. E aqui vai uma dica, porque a gente melhora na consistência. No dia a dia, fazer live é um desafio grande, estar ao vivo é um desafio grande. E hoje, no meu 8º dia, eu já me sinto bem mais confortável. E está aqui a minha gratidão por esse projeto, por essa ideia e por ter aí vocês presentes. Meu muito obrigada e que nós possamos realmente fazer o novo em 2023, lembrando da nossa prioridade, a nossa espiritualidade, tá? Então agora você vai percorrendo a área da vida de uma forma contrária. O que é o primeiro? A espiritualidade. O que é o segundo? É o desenvolvimento. O que é o terceiro? Relacionamento. Se eu não tenho sucesso nas relações, eu não tenho sucesso na profissão. A minha profissão só vai ter sucesso se eu tiver sucesso na relação. Tendo isso, aí sim eu faço dinheiro, tá bom? Então não sei se você percebeu ou não, quando a gente divide a área da vida, as primeiras 4 áreas no sentido horário depende só de você. E as outras 4 áreas no sentido anti-horário depende de você e mais alguém. Então a sua parte você já sabe o que tem que ser feito. E a parte que depende do outro, faça a sua parte, independente do outro. Tá bem? Um beijo grande, gratidão por ter vocês aqui. E que a gente possa se encontrar em breve. E olha, eu tenho muito mais conteúdo para falar. De repente eu começo uma série de outras questões para vir aqui contribuir com vocês, tá? Gratidão e assim eu encerro a live. Tchau, tchau.